todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Glória a Deus. Hoje o nosso estudo é saindo do deserto. Quem quer sair do deserto? Glória a Deus. O deserto, em partes, ele é bom, mas há também a hora, de sair do deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, o povo de Deus já tinha saído do deserto, já estava recebendo aí as instruções de Deus, o que Deus tinha feito. Por que o deserto? Para que serve o deserto? O deserto é a escola de Deus para nós. Como disse o Senhor, para saber o que tinha no seu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Então Deus, Ele conduziu o seu povo pelo deserto para ensinar o povo, porque o povo era rebelde, estavam no Egito, tinham toda a cultura do Egito, toda a cultura mundana, toda aquela carga, toda aquela bagagem das coisas do mundo, e aquilo tudo ele deveria sair da vida do povo. Assim também acontece conosco. Quando o Senhor nos resgata, quando nós saímos do mundo e nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, há muitas cargas, há muitas coisas, há muitas experiências, costumes, que vêm do mundo, e isso precisa ser deixado para trás. Verdadeiramente nós precisamos ser lapidados, precisamos ser libertos de tudo isso que o mundo acabou agregando na nossa vida. Então é importante o deserto na vida do crente. O crente que não passar pelo deserto, ele não vai alcançar as bênçãos de Deus. Ou o crente que desistir em meio ao deserto, porque na verdade todos nós passamos pelo deserto. E por que passamos pelo deserto? Porque precisamos de melhorar.
há defeitos, há problemas, muitas vezes há pecados, e precisamos de aprender com Deus. E a forma de que Deus nos ensina é o deserto. O crente, depois que ele passa pelo deserto, aí sim ele vai ser um crente provado e aprovado por Deus. Deus nos prova no deserto. E nesta prova, irmãos, muitos desistem. Muitos não resistem ao deserto, murmuram e querem voltar para o Egito. Então o deserto ele serve para nos aperfeiçoar diante de Deus. E se nós passamos por um deserto, irmãos, temos que ter certeza que ninguém entra no deserto inocente. Com uma exceção de Jó. Nós vemos que Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus, desviando-se do mal. Mas Jó tinha um medo, né? Ele tinha um receio. Então havia um ponto na vida de Jó que nós vamos ver que uma parte de Jó falava assim: o que eu temia me aconteceu, o que eu tinha medo sobreveio. Então ele tinha um medo de que o mal chegasse na casa dele. Então isso também, né, é algo que Deus quer tratar conosco. Às vezes nós temos medo. Nós precisamos ser tratados para confiar em Deus, nos entregarmos totalmente a Deus. Então o deserto ele serve para nos aperfeiçoar. Pessoas que entram no deserto e desistem, querem voltar para o Egito, voltar para o mundo, abandonar a igreja, são pessoas que fatalmente, irmãos, irão morrer no deserto. Mas nós vamos aqui ler em Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Êxodo 15, 22. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Nós vamos entender para que serve o deserto. Por que Deus nos prova? Por que Deus permite que nós passemos por lutas, muitas vezes além do que nós possamos imaginar? Eu nunca poderia imaginar que isso ia acontecer comigo. Por que acontece isso? Êxodo 15, 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam águas. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então, veja bem, o povo estava no Egito,
E saindo do Egito, Deus os conduziu para o deserto. Atravessaram o Mar Vermelho e Deus os conduziu pelo deserto. E chegou em um lugar que encontraram água. Porque o deserto, irmão, o deserto é um lugar onde falta tudo. No deserto não tem comida, no deserto não tem água, no deserto não tem sombra. É dificuldade uma atrás da outra. Então, quando nós passamos por um deserto, nós vamos perceber que na nossa vida as coisas parecem que dá tudo errado. Lembra-se de Jó? O que aconteceu com Jó? Foi uma coisa atrás da outra. Veio um mensageiro, deu notícia ruim, já veio o outro, já deu outra notícia ruim, o terceiro, o quarto, se não me engano foi o quarto, notícia ruim em seguida. E Jó falou: bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó confiou em Deus. E depois veio mais ainda, foi a doença, na vida de Jó. Então no deserto parece que dá tudo errado. No deserto. Então quando nós entramos no deserto, nós vemos uma sequência de coisas erradas. Às vezes nós vemos um problema familiar, às vezes vivemos um problema de saúde, e aí isso ao mesmo tempo, de repente um problema financeiro, desemprego, portas fechadas, ganho pouco. Aí quando nós achamos que é uma fonte, aí vem águas amargas, aquela fonte que está boa. Mas temos que entender uma coisa. A Bíblia diz aqui que o povo murmurou contra Moisés. Então, para sairmos do deserto, não podemos murmurar. Deus não aprova murmurador. Deus não trabalha com murmurador. Então, uma coisa que nós temos que abolir da nossa vida é murmuração. A Bíblia diz: em tudo dai graças ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Lança a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então nós temos que nos esforçar para não murmurar, não ficar reclamando. Não significa que nós não podemos orar e falar com Deus, expor o nosso problema, falar: Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tem misericórdia, e podemos expor para o Senhor. Mas a murmuração, sabe o que é a murmuração? É quando nós chegamos para o nosso irmão: tudo está errado, está ruim, as coisas estão ruins, não estou conseguindo isso, não estou conseguindo aqui, estou na igreja, mas estou até desanimado, porque não dá nada certo na minha vida, está ruim aqui, parece que eu vou para a igreja, as coisas pioram em vez de melhorar. Isso é murmuração. Está murmurando: eu acho que eu vou até sair da igreja. São murmuradores. Como o povo que murmurava, reclamava de tudo. E aí Deus provou. Então, o deserto Deus prova. Por que às vezes nós passamos por uma coisa que nós falamos: olha, tem tudo para dar certo aqui, tem tudo isso para dar certo, vai dar certo, e não dá certo? O que acontece? Não dá certo. Por quê? Porque Deus, Ele está provando a nossa fé. Ele coloca a nossa fé em prova. Se Deus provou Abraão, chamado pai da fé, e Deus provou Abraão, coisa grave. Abraão ficou 24 anos esperando nascer Isaac. E quando Isaac nasceu, já era rapazinho, Deus mandou oferecer ele. Oferece seu filho, dá o seu melhor para mim no holocausto. E Abraão obedeceu a Deus.
mas Deus estava provando a fé de Abraão. Então Deus, Ele nos prova. A Bíblia fala que ali os provou. Então, quando nós estamos passando pelo deserto, nós temos que glorificar a Deus, como fez Jó, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em oração nós vamos conversar com Deus. Muitas vezes Deus não responde, muitas vezes Deus fica em silêncio, né? Está nos provando. É a provação. No deserto nós seremos provados. Agora veja em Êxodo 16, 11. Está aí pertinho. Êxodo 16, versículo 11. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então, irmãos, o deserto ele serve para aprendermos a confiar em Deus. Quando nós estamos passando por uma luta, um problema, uma dificuldade, na hora certa Deus dá o maná. Na hora certa Deus vem com a providência. Na hora certa Ele faz acontecer o impossível. Deus trata conosco. No deserto, irmãos, por mais difícil que possa ser o nosso deserto, nós não vamos morrer no deserto, porque Deus está conosco. No deserto Ele está nos guardando. Você pode estar passando por uma crise terrível, como eu estava há pouco tempo atrás, passando uma crise, não conseguia nada, sem trabalho, meu Deus, e agora? Aí eu angustiado, procurava um lado, procurava do outro, nada, não conseguia, e agora? Está nas mãos de Deus. Aí de repente o telefone toca, uma pessoa me chamando: ó, vem aqui, estou precisando. E aí eu fui lá e abri uma porta para trabalhar onde eu estou lá. Então, naquele momento de dificuldade, Deus nos ensina a confiar nele. Porque o deserto é um lugar onde Deus nos ensina a confiar nele. Não tem jeito. Você tenta de um jeito que não dá certo, tenta do outro que não dá certo. Aí você fala: só Deus. Aí Deus providencia. Não é a bênção ainda, mas é o necessário para o deserto, para você não passar fome, para você não sucumbir, para você se manter, para aprender a ser dependente de Deus. No deserto, o Senhor quer nos ensinar a ser dependente dele. Quer ver o que Jesus ele disse? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, ou como você vai comer, como você vai se vestir, o que você vai comer, porque Deus
Ele sabe, conhece as nossas necessidades, né? Os passarinhos, eles não plantam, eles não colhem, ajuntam em celeiro, mas Deus os alimenta. E os lírios, né, que hoje existe, amanhã são lançados no fogo, morrem, Deus os veste melhor do que vestiu Salomão. Então Deus, Ele cuida de nós. O deserto, ele vem para nos ensinar a confiar mais em Deus, a ser mais dependente de Deus. Ver que com o nosso esforço, com o nosso braço, nós não conseguiremos vencer. O deserto, nós temos que confiar em Deus. O povo aqui murmurava demais. E murmurando eles que não tinha comida no deserto, Deus mandou maná, que era o pão que caía, né, do céu, como uma geada, e eles pegavam ali aquelas sementes, né, de pão, e eles faziam o pão ali para comer. Isso todos os dias. E Deus, Ele está provando o povo de tal forma que Deus falou para ele: ó, vai cair o maná todos os dias pela manhã. Vocês vão juntar a quantidade certa, que ele está escrito aqui na Bíblia, a quantidade, para o dia, para a sua família. Não vai pegar mais do que o que você precisa, porque amanhã Deus vai mandar novamente. Então Deus estava ensinando o povo que, ó, o que eu vou dar hoje é para hoje, não é para amanhã. Eu vou dar hoje, é o necessário para o dia de hoje. Não guarda para amanhã. Mas tinha aqueles teimosos, sabe? Sempre tem aqueles que não confiam em Deus. Aí eles pegavam, falou, guarda mais. Falou para não guardar, mas e se não tiver? Né? E se de repente eu chegar e não tiver pano para amanhã? Aí guardava mais. Sabe o que acontecia com o que ele guardava para amanhã? Quando era pela manhã, estava cheio de bicho e cheirando mal. Estragava. O maná só servia para aquele dia. Por quê? Porque era Deus provando. Porque no sábado, Deus falava, no sábado não vai ter maná. Então na sexta-feira, você escolhe o dobro. Para sexta e para sábado. Porque não vai ter maná no sábado. E quando era na sexta-feira, eles pegavam, e aí no outro dia, o maná não cheirava mal, não estragava. Deus estava. Só que muitos, sem fé em Deus, saíram de manhã no sábado para procurar para ver se tinha maná. Será que não vai ter mesmo? Então essas coisas, né? O coração duvidoso, que nós temos que trabalhar diante de Deus para que nós venhamos a sair do deserto. Confiar em Deus. Se Deus falou, não tenha isso em mente. Se Deus falou, pode estar tudo dando errado, pode acontecer tudo o contrário. Fica com o que Deus falou, porque Ele é Deus. Se Ele falou, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus fala e depois Ele confirma. Veja que Deus não fala uma vez só. Quando Deus fala conosco, Ele fala, vou fazer assim, assim, assim. Aí passa um certo tempo, Deus vem e reafirma a sua promessa, para mostrar que Ele não esqueceu. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria Ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Então Ele vem confirmando o que Ele disse, e nós temos que segurar com fé em Deus. Se Deus falou que é para fazer assim, então faça como Deus falou, que vai dar certo. Amém? Agora Êxodo capítulo 20. Versículo 6.
Êxodo 20, capítulo 20, versículo 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deus, ele no deserto, o que ele fez? Ele apresentou os mandamentos para o povo. Foram os 10 mandamentos, mais muitas outras ordenanças, né? Mas os 10 mandamentos nós conhecemos. E que para hoje nós temos o ensinamento do Evangelho de Cristo. E o deserto, ele serve para nós sermos obedientes à palavra de Deus. Deus fala, eu faço misericórdia em milhares ao que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se nós amamos a Deus, guardamos os mandamentos de Deus, andamos na palavra de Deus, como Deus deu testemunho de Jó, né? Desviando-se do pecado, andando em retidão, então Deus, ele vai fazer maravilhas. Deus é Deus de misericórdia. Então é importante nós não transgredirmos os mandamentos de Deus. Lembro do irmão Rodrigo estava falando, uma pessoa ligou e ele sem querer ali acabou contando uma mentirinha para não ficar mal, mas aí ele sentiu aquela pontada no coração, nossa, por que eu fiz isso? Então Deus, ele trata conosco assim. Quando nós erramos, nós sentimos aquela, falhei, pequei, e nós sentimos aquele mal-estar. Isso é Deus, o Espírito Santo tratando conosco, porque nós temos que obedecer a palavra de Deus, andar nos caminhos de Deus, porque mentira é mentira, não importa se é mentira grande ou mentira pequena. A mentirinha aí leva a segunda mentira para desfazer a primeira, e aí depois vem a terceira e já vira uma bola de neve, a pessoa se enrola todo e Satanás acha brecha para nos destruir. E se nós não obedecermos os mandamentos de Deus, se nós andarmos no erro, nós não vamos sair do deserto. Então nós precisamos, Senhor, nos coloque no deserto, para que nós sejamos obedientes à sua palavra. Vamos obedecer ao Senhor, buscar ao Senhor, buscar a presença de Deus. Êxodo 33, 14. Olha só, o Senhor quer que nós buscamos a sua presença. Disse, pois, irá a minha face contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, no caso 14 foi Deus que disse para Moisés, o 15 Moisés, dizendo, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, e todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então veja, irmãos, que o povo, ele era murmurador, um povo rebelde, e Deus já estava cansado daquele povo, falando, não vou mais no meio desse povo, vou mandar um anjo.
a minha presença não vai mais com vocês, não vão ter mais a presença. Mas Moisés, ele falou: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, porque a tua presença é que nos faz diferente. Então, para nós, irmãos, coisa maravilhosa é a presença de Deus no deserto. No deserto, nós aprendemos a valorizar a presença de Deus. Eu sei que eu estou passando por um deserto, e a coisa melhor que existe no deserto é a presença de Deus. Porque nós buscamos a presença de Deus no deserto. Nós aprendemos que precisamos mais de Deus. Nós oramos mais, nós jejuamos mais, nós louvamos mais, nós procuramos ouvir louvores. Quando está em casa, não fica assistindo filme, não fica vendo novela, não fica brincando com videogame, não fica buscando a presença de Deus. O deserto nos aproxima de Deus. O deserto nos faz valorizar a presença de Deus. Agora, se a pessoa fica murmurando no deserto, o que acontece? Deus vai tirar a sua presença, porque falou com Moisés: minha presença não vai com esse povo, porque esse povo só fica murmurando, só fica reclamando, não valoriza o maná, não valoriza a minha presença. Eu estou convosco. Então, no deserto, ainda que nós estamos passando por luta, por problema, o Senhor está conosco, a presença dele é conosco, e isso é maravilhoso. Temos que valorizar isso. Moisés disse: Senhor, eu não posso continuar, nós não podemos continuar sem a tua presença. Agora imagina você passar no deserto sem a presença de Deus. Não dá. O deserto só é bom por causa da presença de Deus. A presença de Deus faz o deserto virar um oásis. Às vezes nós até gostamos do deserto por causa da presença de Deus. Então nós temos que valorizar isso, valorizar a presença de Deus. E quando nós sairmos do deserto, nós temos que lembrar isso. Não é porque nós vamos sair do deserto que agora não precisamos mais de Deus. Não precisamos mais da presença de Deus. Vamos precisar da presença de Deus e muito. Vocês vão ver aqui o que é sair do deserto. Então, valorize a presença de Deus. Vai lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Peraí, irmãos, eu acho que é 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Amém? E disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então aqui estava falando com Paulo, quando Paulo também estava passando por um deserto. Paulo estava passando por um deserto. Paulo, nós conhecemos um homem de Deus que fazia a obra de Deus, Deus usava ele tremendamente, e ele tinha um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás,
que vinha para o esbofetear. Era um incômodo terrível na vida de Paulo. Mas o Senhor falou para ele que não ia tirar aquele mal da vida dele. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nós sempre teremos algo para combater, algo que nos venha nos incomodar, para nós buscarmos a Deus, ainda que sairmos do deserto. Mas é necessário que nós não venhamos a nos exaltar. Por exemplo, Paulo, ele tinha ido ao terceiro céu, foi arrebatado ao terceiro céu, e ouviu, certamente viu também coisas que Deus não deixou contar, não deixou revelar ao homem, coisas maravilhosas. Então, para que ele não se exaltasse, falar, eu fui ao terceiro céu e tal, Deus colocou um espinho na carne, para ele saber que não é ele quem tem que ser exaltado, é Deus. Então nunca podemos nos exaltar, sempre ficar humilde diante de Deus e saber que a graça de Deus, a presença de Deus, ela nos basta. Quando nós estamos passando no deserto, nos falta isso, nos falta aquilo. Às vezes nos falta alegria dentro de casa, às vezes nos falta alegria no trabalho, às vezes temos problemas, dificuldades, mas temos a presença de Deus. Ela nos basta, nos preenche e nos mostra que a qualquer momento a vitória vem, porque Deus está conosco. Então nós temos que valorizar a presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Agora abra lá em Números 14 e 1. Números 14. Números fica depois de Levíticos. Levítico depois de Êxodo. Números 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles?
Veja, irmãos. Então, os 12 espias foram ver a terra. Terra muito boa. Um cacho de uvas precisou de 2 homens para carregar. Todos eles viram que a terra era boa. Mas 10 deles falaram: tem gigantes, tem problema, tem dificuldade lá, nós vamos morrer, não vamos conseguir. Só 2, Caleb e Josué, confiaram em Deus. E aqueles 10, eles espalharam terror sobre todos, irmãos, que não confiaram em Deus. E começaram a murmurar. E murmuraram tão grande que eles queriam apedrejar Moisés, Arão, Caleb e Josué, queriam apedrejá-lo porque eles estavam mandando confiar em Deus. E só não apedrejaram porque a glória de Deus desceu ali naquele lugar. Então, os murmuradores, quem não para de murmurar, morre no deserto. Morre no deserto. Olha aqui, versículo 21. Olha o que o Senhor disse no versículo 21. Êxodo 14, 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que os seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, aquele povo murmurador quer voltar para o Egito, porque olharam para a terra, viram que era boa, mas falaram: vamos ter problema. Vamos enfrentar problema. Lá tem gigante, lá tem homens de guerra, nós não vamos conseguir. Não acreditaram no Senhor, murmuraram contra Deus. O Senhor falou: vão morrer no deserto. E essas pessoas morreram no deserto, não entraram na terra prometida. De 20 anos para cima, todos eles ficaram vagando no deserto por mais 40 anos, até que toda aquela geração morreu, e os filhos dele foi o que Deus colocou dentro da terra prometida. Então nós precisamos entender, para sair do deserto, temos que abandonar qualquer tipo de murmuração, confiar em Deus. Porque, irmãos, tenha em mente, nós estamos no deserto, passando dificuldade, tem problema e tudo. Vamos sair do deserto para entrar, para tomar posse da terra prometida. A terra prometida para nós não é aqui. A terra prometida para nós é no céu, é a nova Jerusalém. Então, o que acontece? Quando nós sairmos desse deserto, nós não vamos ficar de braço cruzado. Agora eu vou sair do deserto, eu não vou
precisar mais ficar orando, eu não vou precisar jejuar mais, eu não vou precisar mais ficar vindo na igreja, não vou precisar mais frequentar os cultos de ensino, vou viver uma vida light, tranquila. Sabe o que vai acontecer? Vai voltar para o deserto. Vai voltar para o deserto, pode morrer no deserto. Porque a sair do deserto não significa cruzar os braços. Porque quando nós vamos sair do deserto, não é para ficar parado. Nós estamos no deserto para aprender que Deus está conosco e venha o que vier para frente, venha gigante, venha guerra, nós vamos tomar posse, nós vamos vencer, nós vamos chegar na terra prometida, que é o céu de glória que Deus tem para nós. Não é para ficar de braços cruzados. O povo achou que ia sair do deserto, a terra vai estar vazia, vamos lá, morar lá e acabou. Não, vocês vão ter que entrar e guerrear contra esses gigantes. Mas Deus vai dar vitória. Deus está nos preparando, irmãos. Por quê? Porque nós vamos sair do deserto e vai vir outras lutas difíceis. Só que nós vamos estar tão preparados para fazer, para guerrear, para enfrentar luta, que não vai ter gigante que vai parar de pé, não vai ter guerra que nós não vamos vencer, porque Deus vai fazer o sobrenatural. Estamos nos fortalecendo no deserto. Caleb e Josué que confiaram em Deus, falaram: nós vamos contra esses gigantes, vamos lá, eles são nosso pão, nós vamos vencer. Eles tomaram posse da vitória, tomaram posse da terra prometida. Nós estamos no deserto, saindo do deserto, irmão, mas estamos com uma bagagem, experiência, a presença de Deus conosco. Olha só o que acontece quando sai do deserto. Olha o que acontece quando sai do deserto. A primeira coisa, Josué capítulo 6, versículo 20. Agora nós vamos ver o que acontece quando a pessoa sai do deserto. Josué, capítulo 6, versículo 20. Glória a Deus, aleluia. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Irmãos, nós vamos sair do deserto, aí vai ter o quê? Vai ter uma muralha. Vai ter uma muralha para a gente tomar posse da vitória. O que vai acontecer? Deus vai mandar grita, dá 7 voltas nessa muralha, e grita, e grita, e grita, que as muralhas vão cair. Quando nós sairmos do deserto, irmão, Deus vai derrubar muralhas, Deus vai jogar por terra as muralhas, e não vai ter muralha que vai ficar de pé diante do seu povo, porque o Senhor, Ele vai fazer milagres. Aleluia. Porque quem sai do deserto é corajoso. Vou enfrentar. Tem muralhas? Deus vai derrubar muralhas. Deus vai fazer o impossível. Vai cair por terra o que vier. Por quê? Porque passamos pelo deserto, confiando em Deus, sendo sustentados por Deus, e confiamos e acreditamos que Ele vai na nossa frente, derrubando muralhas. As muralhas vão cair. Vai parecer muralhas, mas você vai derrubar essas muralhas. O Senhor vai derrubar as muralhas, e você vai tomar posse da vitória que o Senhor tem para você. Saindo do deserto, o que vai acontecer? Vai aparecer muralhas.
e elas vão cair pelo poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E há uma coisa que precisamos ter cuidado, irmãos, depois que saímos do deserto. Olha só. Josué capítulo 7, versículo 1. Josué capítulo 7, versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabode, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Anátema, sabe o que é anátema? Anátema é desobediência, é desobedecer a Deus. Deus falou para você, é assim e assim que deve andar. Nós conhecemos a palavra de Deus, né? Então nós temos que andar conforme a palavra de Deus. E se desobedecermos a palavra de Deus, aí entra um anátema, ou seja, um impedimento. Quando entrou esse anátema, e Josué não sabia, porque Deus mandou eles entrar na cidade de Jericó, mas falou que não era para pegar os bens materiais lá e guardar. Não era para pegar, era para ser destruída aquela cidade, porque a cidade era amaldiçoada. Mas Acã pegou, cresceu os olhos numa joia e guardou a joia dentro da tenda dele. Escondeu lá, falou, esse dinheirinho aqui e tal, mas Deus mandou para não pegar. E ele desobedeceu a Deus. Então, ele entrou em anátema. E aí, quando Josué e o povo foram guerrear contra uma cidade chamada Ai, eles perderam. Começaram a perder a guerra. Aí eles voltaram, Josué falou, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não nos tirou? Aí Deus falou para ele, tem um anátema. Aí eles fizeram, né? Eles fizeram buscando a Deus para descobrir aonde estava o anátema. E Deus revelou que era o Acã que tinha esse anátema. E esse Acã pagou o preço caro, acabou pagando o preço com a própria vida, né? Porque aquele tempo era o tempo da lei. E tirando o anátema, Deus deu vitória para o povo. Então, quando nós, irmãos, saímos do deserto, no deserto nós já estamos aprendendo isso, mas saindo do deserto não podemos aliviar, ou seja, ficar despreocupado a ponto de começarmos a fazer coisinhas erradas, entendeu? Começar a cometer alguns pecadinhos, isso não tem problema, isso não tem problema, deixando entrar anátema dentro de casa. Às vezes começamos a ver programação mundana dentro de casa, começamos a ver coisas erradas, né, na nossa casa, começamos às vezes a assistir coisas que desagradam a Deus, né? Isso são anátemas. E aí as coisas começam a dar errado. Senhor, por que está dando errado? Porque está em desobediência. Então anátema é desobediência. Nós estamos aprendendo e Deus ama a obediência. Deus ele olha para nós e quando nós somos obedientes a Ele, irmão, Deus faz coisas tremendas. Então o anátema tem que ser tirado. Por exemplo, há coisas que para o mundo, isso tem nada a ver, crente é bobo, não posso assistir isso. Eu não posso ouvir músicas mundanas, não posso ouvir música do mundo, eu tenho que ouvir hino. Deus nos fez para louvá-lo. Quando nós ouvimos músicas do mundo, nós estamos louvando o mundo. E às vezes, muitas vezes, músicas que louvam até o diabo. Tem letras perversas, malignas por trás disso. Então nós temos que ir deixando essas coisas de lado. Por quê? Porque isso vai nos afastando de Deus. Quem ouve música do mundo, ouve uma, depois ouve duas, daqui a pouco já não está ouvindo mais louvor, só está ouvindo música do mundo. Já está se desviando, irmão, são anátemas.
mentiras, mentirinha, isso e aquilo, programa de televisão ou de internet que não edifica. Temos que tirar esses anátemas. Temos que ficar ciente de que Deus ele ama a santidade. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade significa pureza, ou seja, não pode misturar, eu estou o pé na igreja e o pé no mundo, não verá a Deus, porque Deus ele quer santidade. Então, se nós pertencemos a Deus, nós temos que fazer as coisas de Deus, para agradar a Deus. Não pode ter mistura. Santidade significa sem mistura. Então a Bíblia fala: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, não se conforme. O que o mundo acha certo, para nós é errado. O que é certo para nós é a palavra de Deus. Então temos que tirar o anátema. Agora veja aqui, Josué capítulo 9, versículo 3. Outro ponto importante, irmãos, que nós não podemos esquecer quando sairmos do deserto. Josué capítulo 9, versículo 3. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos seus pés sapatos velhos, e manchados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Agora versículo 15. Versículo 15. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Olha o que aconteceu. Deus mandou eles tomar posse daquela terra, tirar aquele povo lá, guerrear, vencer eles, pôr o povo para fora e tomar posse da terra. E o povo de Gibeão ficou com medo, porque viu que Deus fez quando derrubou as muralhas de Jericó, que eles venceram a cidade de Ai, e eles usaram de astúcia aqui, eles fingiram que eles moravam bem longe, com roupa velha, pão velho, vinho velho, sapato velho, falaram: nós vimos de tão longe que as coisas até envelheceram, nosso pão está até embolorado aqui, nós somos de longe, mas vamos fazer um tratado com você, vamos fazer paz aqui, vamos viver em paz. E o que eles fizeram? Falaram: vocês são de longe? Aí olharam a roupa, olharam coisas, realmente está parecendo que vem de longe mesmo, né? Aí o que eles fizeram? Vamos fazer concerto. Então vamos fazer concerto. Fizeram aquele concerto, aquele juramento. Quando eles fizeram, passou 3 dias, eles descobriram que eles eram vizinhos. Então eles tinham mentido, enganaram eles. Então, para nós, irmãos, o que acontece? Não toma nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Que se Josué tivesse consultado a Deus, orado a Deus, falou: Senhor, esse povo é mesmo. Deus tinha revelado, falou: não, estão mentindo, estão te enganando. Então, irmãos, se nós tomar alguma decisão sem consultar a Deus, podemos estar sendo enganados. O diabo pode fazer uma enganação e nós falar: isso aqui parece que é bom, parece que...
pai, isso aqui vai ser bom para mim, isso, viu? Eu acho que vai dar certo, eu vou entrar por esse caminho aqui. Aí você pode quebrar a cara, como se diz. Por quê? Porque é laço do inimigo. Então, tem uma oportunidade, seja de emprego, seja de alguma, qualquer outra coisa, ora a Deus, Senhor, é o melhor isso aqui? E deixa Deus falar. Se Deus não falar, não faz. Se Deus não mandar fazer, não faça. Fala, vou ficar onde eu estou, eu vou obedecer a Deus. Não toma nenhuma decisão sem consultar a Deus. E Deus fala, Deus nos mostra o caminho. Vai aparecer oportunidade, vai aparecer algumas coisas que parecem ser bom, mas para ser bom nós temos que saber de Deus. Deus confirma, meu Deus, faz uma prova com Deus, pede a Deus o sinal, Deus vai falar, Deus vai mostrar e vai confirmar, para que não acabe acontecendo o que aconteceu com Josué. Aí o que aconteceu? Eles ficaram presos, não podia fazer nada contra aquele povo. Por quê? Porque eles fizeram juramento. E se fizeram juramento, agora não tem jeito mais. Ficaram presos com aquele povo de Gibeão. Então, guarda bem isso. Não toma decisão sem antes consultar a Deus. Consulte a Deus. Pode parecer bom, pode parecer que é verdade, mas Deus é que sabe se realmente é verdade. Às vezes a pessoa vem e fala alguma coisa para você, olha, é assim, 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 você olha, parece que é mesmo, as coisas estão mostrando que é, né? Igual eles, olha, roupa velha, sapato velho, pão está batendo bolorento, realmente, deve ter vindo de longe, né? Porque tudo já envelheceu, mas era enganação. Então temos que tomar cuidado. Consulta Deus antes. Tá? Agora presta atenção, que Deus ele vai fazer o sobrenatural. Capítulo 10 de Josué, versículo 11. Quem é fiel a Deus, sai do deserto, vai encontrar guerras, vai encontrar problemas, vai. Mas olha o que Deus faz. Capítulo 10, versículo 11. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Heron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Veja o que Deus fez. Eles tinham que guerrear, lutar para vencer e tomar posse da terra. E havia muitos inimigos para serem enfrentados. E a Bíblia diz que Deus combatia de tal forma que grandes pedras caíam do céu. Eles não iam conseguir vencer o inimigo era mais forte que eles iam morrer. Mas Deus mandou chuva de pedra, para derrotar, destruir o inimigo.
E aí o tempo para eles destruir aquele povo era curto, não tinha como eles derrotar naquele dia, aí ia dar problema. Josué orou e falou para Deus parar o sol e parar a lua, e ficou um dia inteiro o sol parado no meio do céu, para que eles tivessem o tempo de derrotar todos os inimigos. Então, irmãos, Deus vai fazer o sobrenatural. O inimigo, que é Satanás e os demônios, eles serão derrotados, porque Deus, Ele é poderoso, porque Deus, Ele peleja por nós. Saímos do deserto, vamos sair do deserto, glorificando a Deus, buscando sempre a presença de Deus, como temos aprendido no deserto, buscando entendimento, conselho de Deus, no que fazer, sempre estarmos andando em obediência com Deus. E o que nós orarmos a Deus: Senhor, meu Deus, tem esse problema, tem esse impedimento, meu Deus, me dá vitória aqui. Deus vai fazer milagre acontecer. Deus vai fazer milagre extraordinário para aqueles que são fiéis a Ele. Aleluia, glórias a Deus. Vai acontecer de o inimigo fazer laço, vai acontecer de ele querer jogar problema, mas nós vamos orar, apresentar a Deus, e Deus vai fazer milagres diante dos nossos olhos acontecer. Aleluia, glórias a Deus, porque Deus pelejava por Israel, Deus peleja pelo seu povo. Deus não vai nos desamparar, Deus não vai nos deixar. Aleluia, até que fim de nossos dias aqui na terra, Deus vai estar conosco. Aleluia, glórias a Deus. E a recompensa, irmãos, a recompensa vai ser grande. Aleluia, abra lá em Josué 24, 13. Aleluia, glórias a Deus. Para concluirmos aqui, vamos ver que a recompensa vai ser grande. Josué 24, 13. E eu vos dei a terra em que não plantastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Quando eles derrotaram todo aquele povo, Deus deu vitória para eles, eles começaram a repartir a terra, começaram a dar uma herança para um, herança para outro. Caleb e Josué receberam as heranças da terra, e Deus começou a falar para ele: ó, eu vos dei a terra em que vocês não trabalharam, é herança, vocês não trabalharam para possuir essa terra, não plantaram os olivais, não plantaram as uvas, mas vão colher dela. E até mesmo na guerra, eles não podem falar que nós vencemos guerra, porque Deus venceu a guerra por eles. Nós vimos aqui pedras caindo do céu. Deus venceu a guerra por eles, colocou eles naquela terra que manda leite e mel. A cidade já estava construída, eles não construíram nada, a cidade estava prontinha. Só chegar e tomar posse, e entrar na casa, pegar toda a riqueza que tinha ali, tudo plantado, a cidade prontinha. Deus deu tudo isso. E para nós, irmãos? E para nós? Para nós, irmãos, vai ser muito maior. Imagina você chegar na cidade, na Nova Jerusalém, andando ali nas ruas de ouro e de cristais. Você vai ter uma mansão, a Bíblia fala de mansões celestiais, a glória de Deus, a presença de Deus, a alegria eterna, e ainda tem galardões que são prêmios que Deus vai dar para todos nós que confiamos nele. Então a recompensa que Deus tem para nós é enorme, é grandiosa.
Por isso vale a pena sair do deserto e confiar em Deus, enfrentar as batalhas, para que nós venhamos a tomar posse desta terra que Deus nos prometeu. Aquilo que o olho não viu, que não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para os seus. Se nós começarmos a aprofundar nas promessas que Deus tem aqui no céu, só o que contém aqui na Bíblia já enche os nossos olhos e alegra o nosso coração do que Deus tem preparado para nós. Mas ainda há muito mais que Deus tem para nós. Tanto é assim que quando Paulo foi levado lá, Deus não deixou contar. Fala, Paulo, não vai contar. Só que Paulo, quando ele voltou dessa visão que ele teve lá no céu, ele voltou e ele começava a falar: morrer é ganho, viver é Cristo, morrer é ganho. Eu não sei o que é melhor, viver com Cristo aqui ou partir logo, porque ele já estava louco de vontade de ir lá para aquele lugar maravilhoso. Que ele não pôde contar, porque se contasse, nós conseguíssemos entender, nós não queríamos mais viver aqui. Entendeu? Então tudo tem o seu tempo, mas a recompensa que Deus tem para nós, ela é grandiosa. Então fica com essa palavra. Vamos sair do deserto e vamos chegar até o fim, a vitória que Deus tem para nós.